Fala hoje sobre a fisiologia do intestino grosso. Foi a última aula que eu postei. E aí vocês vão ver que é bem diferente das outras regiões que eu falei anteriormente, que é estômago e intestino delgado. Então, olha aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que observar é... Tem um negócio aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Bom, olha só. Essa é a visão do intestino grosso, né? O intestino grosso, ele tem metade do tamanho do intestino delgado. E por que ele tem metade no tamanho do intestino delgado? Porque eu vou toda hora que entra uma pessoa que está aparecendo esse troço aqui. Aí depois eu tiro essa porcaria aí. E por que ele tem a metade do tamanho do intestino delgado? O diâmetro do intestino grosso, o diâmetro em si, ele é muito maior do que o intestino delgado. Ele é muito maior do que o intestino delgado. Então, o que acontece? Por que ele é maior? Por causa das suas funções. Então, ele tem metade do tamanho do intestino delgado, porém o seu diâmetro é quase que o dobro em relação ao intestino delgado. E isso está diretamente, volto a repetir, ligado à sua função. A gente tem que lembrar que o intestino grosso, ele tem uma divisão funcional. E é muito importante que a gente conheça essa divisão funcional. Olha. A primeira região é essa daqui, ó, nós chamamos de seco. Ele sobe no cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Então, esta é a divisão funcional. Eu preciso dividir esse intestino em duas partes. Eu tenho uma parte que tem uma função e a outra parte que tem outra função, certo? Então, nós temos o mesmo órgão com duas funções diferentes, certo? Duas funções diferentes. Bom, aonde eu quero chegar com essa questão de funções? Vocês vão perceber que o intestino grosso, ele tem inicialmente uma parte que é uma parte de absorção e a outra parte dele que é de excreção. Então, isso a gente vai ver durante a aula. Eu vou explicar todas essas características de uma forma geral, certo? E conforme a gente vai falando sobre o intestino grosso, vai ficar mais claro da gente entender esse processo que eu vou falar com vocês aqui agora. Então, vamos lá, então. Só confirma aí para mim. Vitória, tá ouvindo bem aí? Todos estão ouvindo? Confirma para mim, Vitória. Estou ouvindo bem. Beleza pura. Vamos lá, então. Bom, olha aí. Quais são as funções gerais do intestino grosso? Excluindo o processo de excreção, que é o processo de defecação. Primeiro, propulsão do quilo. Olha, é a primeira função. O que é o quilo? Vamos lá. Se a gente for pegar o alimento, desde que ele entra na cavidade oral, quando o alimento entra na cavidade oral, nós damos nome desse alimento. Quando ele se mistura à saliva, esse alimento recebe o nome de bolo alimentar. O bolo alimentar, ele é conduzido até o estômago. Quando chega no estômago, o bolo alimentar se mistura ao suco gástrico e passa a ser chamado de quimo, né? Então, no quimo eu tenho uma mudança na constituição da substância. O quimo, ele passa do estômago e percorre todo o intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, esse quimo, ele vai terminar o seu fluxo e chegar prestem bem atenção, ele vai chegar na primeira porção do intestino grosso, que é no seco. Quando ele chega no seco, esse quimo,
recebe o nome de quilo. E aí, esse quilo, ele vai se mover pelo intestino grosso. De onde para onde? Ele vai do seco, cólon ascendente e cólon transverso. Quando chega no cólon descendente, nós não temos mais o quilo, nós já temos o bolo fecal. Então, percebam que esse alimento que entra dentro da cavidade oral, ele vai passando por várias modificações e no final dele eu tenho a formação do bolo fecal. Então, lembrem que o quilo é uma substância presente no intestino grosso, do seco e cólon ascendente. Depois do descendente para baixo, já não é mais quilo. Então, esse é o primeiro ponto importante, certo? Segundo outro ponto importante, secreção de muco protetor. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Vocês vão ver que dentro do intestino grosso nós temos uma camada muito mais espessa de muco do que o estômago e o intestino delgado. A camada de muco é muito maior no intestino grosso. E eu vou explicar posteriormente por que essa camada é muito mais espessa. Nós não temos digestão enzimática dentro do intestino grosso. Não existe enzima digestiva dentro do intestino grosso. A única coisa que nós temos é uma digestão bacteriana, eu vou falar mais na frente, que serve para, na realidade, quebrar resíduos alimentares para facilitar a excreção dele. Então, nós não temos digestão de enzimas no intestino grosso, certo? E a gente vai ver uma outra coisa importante. Numa parte do nosso intestino grosso, nós temos uma grande quantidade de absorção de água, íons, minerais e vitaminas. Eu vou voltar depois dessa questão, principalmente de absorção de água, porque a água ela vai ser fundamental para a formação do bolo fecal, certo? Mas antes de eu explicar todas essas funções aí, ó, propulsão do quilo, muco, digestão e absorção de água, esse próximo slide que eu vou falar com você está diretamente relacionado ao movimento dos conteúdos dentro do intestino grosso. A gente vai ver que, olha que interessante, ó, cada região do nosso organismo, do nosso sistema digestório, ele tem uma função um pouco diferenciada. E a gente vai ver que o movimento do intestino grosso é fundamental para a sua função. É essencial para a sua função. Por isso que eu começo falando dos movimentos no intestino grosso. Bom, nós temos 3 movimentos específicos do intestino grosso. O mais importante para a gente, inicialmente, é esse daí. É o que a gente chama de movimentos austrais. Bom, quando a gente olha o intestino grosso, a gente vai ver que o intestino grosso ele tem várias saculações, certo? Tem várias saculações. E essas saculações em si, deixa eu botar aqui meu vídeo aqui. Eu não estou aparecendo para vocês aí? Vitória, estou aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo. Ah, então tá. Eu não estou me vendo. Não, tá aparecendo você e o slide também. Ah, tá. É que eu não estou me vendo, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só. A gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente pega o intestino grosso, ele é assim, ó. Ele é cheio de saculações. São chamadas de saculações do colo. Essas saculações, elas se movimentam de uma forma muito inteligente. Eu vou gravar uma aula para vocês sobre plexo entérico. Não sei nem se eu gravei, se eu coloquei, já coloquei lá já. Eu vou falar dessa aula semana que vem. Então, olha só. Essas saculações, elas têm essa característica. Elas se enchem e esvaziam. Por que elas se enchem, elas se esvaziam? Elas têm um relógio, ela tem uma memória, esse movimento. Então, ela faz isso, ó. Ela encheu, ela contrai. Ela encheu, ela contrai. Aí diz lá, ó, o que é movimentos austrais? Ó, movimentos austrais, contrações do intestino grosso, que dura em média 30 segundos e repete a cada minuto. As saculações do cólon se enchem com alimentos residuais,
até um ponto de distensão que estimula essa musculatura a contrair. Quando a musculatura, por que esse movimento ele é sincrônico? Porque ele remexe o material e expõe a mucosa para absorção de alguma substância. Por que esse movimento ele é muito importante? Olha só, tem pessoas, a grande maioria das pessoas, elas, na realidade, elas têm umas fezes chamadas de pastosa, que é as fezes normais, certo? Fezes normais, fezes pastosas. Então, essas pessoas que têm fezes pastosas normais, ela tem uma boa absorção de água, mas, ao mesmo tempo, uma quantidade de água que deixa com que as nossas fezes fiquem pastosas, aliadas ao muco. Tem alguns indivíduos que essa contração ela é muito mais lenta do que o normal. E o que isso significa ser mais lento do que o normal? Absorve mais água. Por absorver mais água, as fezes elas ficam mais ressecadas. Elas ficam muito mais ressecadas, certo? E tem outras condições em que esse movimento ele se acelera. E aí, quando ele se acelera, o que acontece? As fezes vão ter muito mais água. Então, nós vamos ter, na realidade, fezes diarreicas. Eu gosto de explicar isso porque, imagine vocês, né? O indivíduo sai lá da UBM, desce o morro ali, aí passa em frente àquela na principal de Barra Mansa ali. Eu nem moro em Barra Mansa, naquela principal de Barra Mansa ali tem aqui cachorro-quente ali, daquele dogão ali da Joaquim Leite. Aí o caboclo vai lá passar lá, entendeu? E aí ele vai lá e pega aquele dogão, compra aquele dogão, aí vai pegar aquele milho tem lá 15 dias, aquele milho tá lá, 15, 20 dias. Olha que troço interessante. A salmonela é uma bactéria que ela muitas das vezes fica dentro daquela capa do milho. E qual o problema de uma salmonela ficar dentro daquela capa do milho? Quando aquele milho que você não mastiga, ele passa pelo estômago, o suco gástrico ele não consegue agir dentro do milho. E aí, aquele milho ele passa por todo o intestino delgado até chegar no intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, não tem jeito. As bactérias vão decompor aquele troço, grande parte, ela rompe aquela cápsula. Quando rompe aquela cápsula, ela vai encontrar quem? Então, vocês vão ver que nosso intestino grosso tem uma grande quantidade de bactérias. Ela vai encontrar uma bactéria que é diferente, que é a salmonela. E aí, as bactérias que residem no nosso intestino grosso vão começar a produzir uma que a gente chama de guerra intestinal, né? Então, há um aumento da atividade bacteriana que, consequentemente, produz um aumento desses movimentos austrais. E aí, aumento da contração, diminuição de absorção de água, nós temos lá diarreia. Então, a diarreia é um mecanismo de proteção. A diarreia só é problemática quando ela dura muito tempo. Porque se ela dura muito tempo, nós vamos ter uma menor absorção de água. Então, normalmente, o indivíduo entra em estado de desidratação muito rápida, dependendo do tempo que ele fica diarreico. Então, a gente tem que pensar que toda vez, quando a gente tem diarreia, alguma coisa aconteceu dentro do nosso intestino grosso que, na realidade, aumentou essa atividade dos movimentos austrais e aí, inevitavelmente, houve uma menor absorção de água com formação de diarreia. Então, essa é uma característica importante que a gente tem que observar desses movimentos austrais. Os outros dois movimentos que eu vou falar com vocês agora são chamados de movimentos em massa. Ele começa num ponto e termina no outro. Então, são dois movimentos assim. Eles são movimentos mais longos. A gente vai entender quando eles acontecem, ó. Então, nós temos aí o segundo. Peraí, deixa eu passar aqui. Aí, ó, são chamados de movimentos propulsivos, ou movimentos em massa. Nós vamos entender assim. Imaginem que todo mundo, a maioria das pessoas tem o seu chamado de relógio biológico. Vai ao banheiro em determinada hora, certo? Então, esses movimentos propulsivos, ele tem um tempo, ó. São movimentos lentos que levam até 15 horas
para mover o quimo da válvula iliocecal até o cólon transverso. Então, perceba que é um movimento que começa no intestino delgado e termina no intestino grosso. E ele continua, ó, do cólon transverso até o sigmoide, esses movimentos acontecem de 1 a 3 vezes. É como se fosse uma onda de movimento. Além do movimento austral, eu tenho um movimento propulsivo. E quando a gente vê esse movimento propulsivo, por isso que eu falo, alguns têm um relógio biológico muito bem montado. Acabei de levantar, tomei café, aí o que aconteceu depois que eu tomei café? Deu aquela vontade de ir para o trono, certo? Então, essa relação, ou seja, de jejum seguido de vontade de evacuar, está relacionada a esses movimentos propulsivos, certo? Alguns têm muito bem definido isso, muito bem definido, certo? E aí vocês vão observar que seguido desse eu tenho outro. Gente, isso é no nosso dia a dia, vocês vão observar isso. Acabei de almoçar, me deu vontade de ir ao banheiro. Perceba que de manhã eu não fui, mas eu fui na hora do almoço. Acabei de almoçar e fui no almoço. Por causa disso, ó. Vou passar aqui, ó. Olha lá. É um outro movimento chamado de reflexo gastrocólico. Então, automaticamente, quando o alimento entra dentro do estômago, ó, ele entra dentro do estômago, existe uma atividade reflexa entre estômago e intestino grosso, que é assim, gente, enquanto um entra, o outro tem que sair, né? É normal. Tá entrando num lugar, tem que sair no outro. Se faz só entrando, vai acumular. Não tem outra possibilidade. Então a gente tem que pensar isso. É o chamado de reflexo gastrocólico. É aquele que entrou alimento do estômago, você ativa os movimentos intestinais. Então, muitas das vezes, o indivíduo não foi de manhã, mas ele vai na hora do almoço. Lógico que esses movimentos eles podem ficar alterados. E isso depende da atividade biológica de cada um. Cada um tem sua atividade biológica. Tem gente que vai no banheiro 4, 5 vezes ao dia, parece até pato. Entendeu? Não é. Criança é assim, ó. Criança, pela imaturidade do intestino, ele vai, a criança principalmente, toda hora. Esse reflexo é muito comum. Animal, meu cachorro aqui, porra, meu cachorro eu boto ração, já espera 5 minutos que o bicho está cagando lá. É impressionante, impressionante. Botou ração pro cachorro, tá lá o bicho cagando toda hora. Por isso que eu falo assim, ó, só bota ração para ele, quando ninguém estiver comendo, que botar ração para ele, vai cagar. É característico esse reflexo em alguns animais. Nós também somos, mas é menos comum. O segundo, que é um em massa, é mais comum que é o movimento propulsivo. Então, gente, esses movimentos são muito importantes, principalmente no reflexo de defecação, para a gente defecar, certo? E tem pessoas que não têm esse movimento controlado e ficam aí 5 dias, 6 dias sem ir no banheiro. Isso é um problema. Vou explicar isso lá na frente. Bom, isso tudo nada mais é que movimentos peristálticos, né? Tanto um quanto o outro, todos os 3 australis, movimentos propulsivos e os movimentos gastrocólicos são todos movimentos peristálticos, porque estão relacionados à contração daqueles músculos da terceira camada, os músculos circulares e os músculos longitudinais. Então, esse é um detalhe importante só para a gente lembrar que todos esses movimentos são classificados como os movimentos peristálticos. Vamos seguir agora para as outras partes. Olha, a mucosa do intestino grosso, ela tem uma grande quantidade de células caliciformes. É uma grande quantidade de células caliciformes. Essas células caliciformes, elas, na realidade, gente, só um pouquinho que a minha secretária-geral também está me ligando aqui. Peraí. Só um pouquinho, eu vou aceitar aqui. Velho, eu estou dando aula. Depois eu falo então. Tá bom? Estou dando aula. Vamos lá, gente. Desliga o fone aí, desliga o som aí, desliga o som aí. Alguém tá com o som ligado? Alguém tá com o som ligado aí? Aí. Bom, olha só. A mucosa do intestino grosso, ela tem uma grande quantidade de células caliciformes. Elas, na realidade, formam verdadeiras criptas, né?
vai e volta, vai e volta. Essas criptas são chamadas de criptas de Lamberg. Então, ela tem muita célula caliciforme. Essa célula caliciforme, ela produz uma grande quantidade de muco. Aquele mesmo muco que está no estômago, aquele mesmo muco que está no intestino delgado, só que no intestino grosso nós temos muito muco. Por que nós temos muito muco? Porque dentro do intestino grosso nós temos muita bactéria. Então, como nós temos muitas bactérias, é natural que essas bactérias elas podem agredir a mucosa. As bactérias não agridem a mucosa porque o muco protege. O muco protege de forma muito eficiente. Além disso, esse muco ele se mistura ao conteúdo fecal. Ele faz com que as nossas fezes, ou seja, é como a gente grudasse as partículas, né? O muco ele gruda as partículas fecais. Esse é um outro ponto muito importante. Então ele gruda, muitas das vezes a gente evacua e tem lá a presença de muco nas nossas fezes. É esse muco que sai lá para juntar as nossas fezes. E uma outra característica que eu não posso nunca esquecer, né? Ele também tem bicarbonato, mas o mais importante é isso, ó. Olha o pH da estrutura da mucosa presente no intestino grosso. 8. Se a gente for lembrar, o pH no estômago médio é 2,5. Extremamente ácido. Olha como esse pH, ele na realidade, ele fica extremamente alcalino quando chega lá no intestino grosso. E isso está diretamente relacionado, lógico, a gente não pode esquecer, à função. Porque quanto mais ácido tiver, mais agressão às mucosas. Vamos lembrar, a mucosa do intestino delgado, ela tem menor proteção do que o do estômago. Então, o quimo ele tem que ficar alcalino, certo? E na mucosa do intestino grosso, além das bactérias, imagine se o quimo chegasse ácido lá, seria uma meleca. Então, na realidade, o pH do intestino grosso ele é extremamente alcalino. Alcalino e uma grande quantidade de muco. Isso é um detalhe muito importante, a gente não pode esquecer. Vamos seguir aqui. Pedro, desliga o seu fone aí, Pedro. Vamos lá. Uma outra característica do intestino grosso. Prestem atenção nisso. Até a metade do cólon, metade final do cólon transverso, então vou pegar seco, cólon ascendente e cólon transverso. Nós temos uma grande quantidade de enterócitos absortivos, certo? Nós temos uma grande quantidade de enterócitos absortivos. Esses enterócitos absortivos, os mesmos que estão presentes lá no intestino delgado, nós também temos no intestino grosso, certo? Então, esses enterócitos em si, eles são fundamentais para a absorção de água lá. Nosso intestino grosso, ele absorve, em média, 850 ml de água. E essa absorção de água, ela está diretamente relacionada na formação das nossas fezes, certo? Foi o que eu falei com vocês. Se absorve mais água do que normal, nós temos uma fezes extremamente ressecada. Se absorve uma água, se deixa de absorver muita água, nós temos uma fezes diarreica. Então, existe um padrão de fezes pastoso que está diretamente relacionado a essa capacidade do intestino grosso em absorver água. É a principal função, a absorção de água. Nós também temos a absorção de sódio e potássio, que são eletrólitos, né? A absorção de vitaminas e a absorção de minerais. Então, nós temos também uma grande absorção de minerais localizados no intestino grosso. E aí, olha, eu vou complementar isso daqui, vou seguir aqui, ó. Além dessa absorção de minerais, nós temos uma grande quantidade de bactérias, tá? Por que eu estou falando da absorção de minerais e de vitaminas? Porque dentro do intestino grosso, nós temos milhões de bactérias, uma grande quantidade de bactérias. Nós temos uma microbiota residente. Ela está lá, a bactéria mora lá, ela faz parte do nosso corpo. Ela já se forma na primeira semana de vida. Quando a criança começa a amamentar, por isso que a amamentação é muito importante nesse processo, porque a amamentação ela estimula o desenvolvimento dessas bactérias. Nós temos bactérias que são bactérias digestivas, que são bactérias, a maioria, que servem para quebrar o resíduo alimentar.
ela quebra o resíduo alimentar, certo? E nós temos um outro tipo de bactérias, são chamadas de bifidobactérias. As bifidobactérias, elas são responsáveis pela produção de determinadas vitaminas e algumas substâncias. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12. Lembra que eu falei lá que no estômago existe a produção do fator intrínseco da vitamina B12? Falei isso com vocês. Esse fator intrínseco, ele favorece a absorção da vitamina B12 produzida lá no intestino grosso. Então, esse fator de conversão da vitamina B12, ele serve apenas para facilitar a absorção no intestino grosso da vitamina B12. Falei que esse fator é produzido lá no estômago. Nós temos ainda aí, ó, ácido nicotínico, ácido fólico e biotina. E as bactérias que estão presentes dentro do nosso intestino, elas funcionam como uma proteção. Porque vocês vão estudar isso com o Alisson, não sei se já estão estudando, que nós temos uma microbiota residente, e aí, se eu entro com alguém diferente, essas que moram lá vão querer tirar as que estão chegando de forma estranha. Um exemplo disso, ó, quando a gente toma um Active, né, um lactobacilo, esse lactobacilo, ele entra dentro do intestino, o que acontece? Ele ativa a flora bacteriana, e aí você aumenta os movimentos austrais. Quem toma Active é quem tem dificuldade de quê? De evacuar. E aí o que acontece quando você toma Active? Você tem uma facilidade para evacuar, porque você aumenta aqueles movimentos austrais. Mas dentro do Active tem um micro-organismo que quando chega lá dentro do intestino grosso, ele provoca alguma alteração. Então a gente precisa ter essa noção importante. Uma outra coisa que eu sempre falo, gente, as nossas fezes, é a última parte, porque não vai dar tempo de eu falar de reflexo de defecação. Reflexo de defecação eu vou falar na outra aula. É bom que eu termine as outras aulas semana que vem. Tá? As nossas fezes, gente, são constituídas, principalmente 70% das nossas fezes são constituídas por bactérias, certo? Os outros 30% é de resíduo alimentar. Por isso que as nossas fezes na realidade, são extremamente materiais infecciosos. A gente tem que ter essa característica. Por isso que é muito importante. As técnicas, já sei, de lavar a mão depois que vai ao banheiro, certo? Lavar a mão, fazer a asepsia correta após o ato de evacuar, porque 70% das nossas fezes são formadas por bactérias, assim como o asseio dos vasos sanitários, essas coisas assim, lavar o banheiro, isso é muito importante, certo? Porque aquelas bactérias que lá estão, as pessoas falam assim, dar descarga com, vou ter alguém tentando agora, dar descarga com vaso aberto. Não, tem que ser com vaso fechado, porque aquelas bactérias elas sobem. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de cuidar, porque o bolo fecal ele é 70% formado por bactérias. E aí, gente, eu vou parar essa aula aqui agora, que eu só tenho mais 4 minutos. Aí semana que vem eu vou falar de reflexo da defecação, vou falar de plexo entérico, vômito, náusea e diarreia de novo. A gente fecha o conteúdo, vou marcar uma live geral com correção de prova, e aí eu vou dar um teste para vocês. Fiquem tranquilos, não fiquem apavorados, porque não adianta a gente apressar uma coisa que a gente não sabe quanto que vai terminar. Eu vou passar um teste para vocês fazerem, eu vou avisar o dia, vocês vão ter 24 horas para fazer o teste já vale 2 pontos, mas primeiro eu preciso fazer uma live só de correção de prova, para vocês entenderem e terem facilidade de realizarem o próprio teste, né? Até porque, gente, 24 horas para fazer um teste dentro de casa, podendo ligar para os outros, e qualquer resposta da A, qualquer resposta da B, é mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo. Dúvidas? Alô? Não, acho que não. Quem não conseguiu assistir a aula agora, eu vou dar aula 8h30, tá? Quem perdeu a aula agora, teve gente que chegou agora e não conseguiu assistir a aula. 8h30 eu vou dar para a turma DN.
E aí eu vou postar nos grupos lá, nos grupos da geral, o link da aula. E aí quem quiser, na realidade, assistir a aula, quem perdeu, né, gente? Quem assistiu, é tranquilo. Quem perdeu pode assistir. Eu estou conseguindo gravar essas aulas, gente. O meu problema ainda está em passar essa aula para o AVA, certo? Eu vou resolver isso até quinta-feira, sexta-feira. Inclusive a aula de semana passada e a aula dessa semana. A vantagem da aula dessa semana é que eu consegui fazer ela com o slide, né? Mas de semana passada eu não consegui fazê-la com o slide. Foi mais uma aula de dúvidas e as próximas aulas eu vou fazer desse jeito. Ok? Alguma dúvida aí? Dúvida, gente? Dúvida? Meus amigos, um abraço para vocês. E até semana que vem, nesse mesmo horário, 7 horas. Vou colocar o link lá para a gente fechar essa matéria de sistema de gestório, tudo bem? Um grande abraço para vocês e quem quiser assistir a aula lá de novo, 8h30, estou na turma TN. Vou colocar o link lá para quem não conseguiu assistir agora. Tá bom? Um abraço para vocês. Tá bom, obrigada. Tá. Tá, tchau. Tchau, boa noite.